da Igreja, nos movimentos políticos. E chegamos a 1910, lei da separação da Igreja do Estado, e então é assim que depois acontece o Concílio Vaticano II. Agora vamos ver os dois concílios, Vaticano I e Vaticano II. O Concílio Vaticano I, que vai realizar-se de 8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870, que foi um concílio convocado pelo Papa Pio IX, portanto, que viveu entre 1846 e 1878, e as principais decisões do concílio foram conceber uma constituição dogmática intitulada Dei Filius, sobre a fé católica e as constituições dogmáticas. Portanto, sobre o primado e a infalibilidade papal, portanto, quando se pronuncia ex cathedra em assuntos de fé e de moral. Portanto, assim vai ser apresentado o Concílio Vaticano I. O Concílio defende o combate contra o galicanismo, que é, como eu já disse, o antipapismo, não é? É o clero que não reconhece a infalibilidade papal e o poder papal. O Concílio defende ainda os fundamentos da fé católica e condena os erros do racionalismo, do materialismo e do ateísmo. Portanto, isto é o Concílio I, Vaticano I. O Concílio Vaticano I, portanto, vai ser o dogma, infalibilidade papal, contra o galicanismo, contra o racionalismo, contra o materialismo, contra o ateísmo. Isto vai ser a posição do Vaticano I. E aconteceu este concílio, e aqui devo dizer o seguinte. Quando este Concílio Vaticano aconteceu, pensava-se que a Igreja voltaria às suas bases mais conservadoras e que iria haver um reavivamento conservador dentro da Igreja Católica. Mas não. Antes, pelo contrário. Desta data, não é? Desta data em que se termina o Concílio, em 1870, até para ir para a frente, foi um ataque cerrado do liberalismo católico contra os fundamentos da Igreja Católica. E isto tudo vai culminar, portanto, na Primeira Guerra Mundial. Portanto, primeiro culmina na separação da lei do Estado e da Igreja em 1910, depois culmina na Primeira Guerra Mundial, 1914, e depois culmina na Segunda Guerra, e depois culmina no Concílio Vaticano II, que se realizou em outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965. O concílio foi convocado, portanto, através de uma bula papal, Humanis Solutis, pelo Papa João XXIII. Portanto, o concílio é inaugurado dia 11 de outubro de 1962 e o concílio foi realizado com 4 sessões e só terminou no dia 8 de dezembro de 1965 sobre o Papa Paulo VI. Portanto, quando acaba o Concílio Vaticano II. E o que é que o Concílio Vaticano traz? Traz as suas constituições. Portanto, não vou dizer agora os nomes aqui em latim porque não é necessário, para ser mais rápido. Revelação divina e tradição. Traz a questão da Igreja, a questão pastoral, a revelação da Igreja com o mundo moderno e a questão da liturgia. Dei verbum, gentium, guardium ancilium e sacro omnium conciliarium. Portanto, são as quatro grandes constituições. Os decretos, que é a atividade missionária, portanto, o apostolado dos leigos, os bispos, a comunicação social, a formação sacerdotal, a Igreja, as igrejas constitucionais católicas, portanto, a vida do presbítero e o ecumenismo são, portanto, os decretos. Depois temos as declarações, que é a liberdade religiosa, a educação cristã e a relação com os não crentes. Portanto, são as três grandes declarações. Então, qual é o resumo do Vaticano II e porquê que o Vaticano II foi realizado? Portanto, a relação da Igreja com a tradição, portanto, a relação da Igreja com a tradição, que é o primeiro ponto do Concílio Vaticano II, a relação da Igreja com a tradição tem que haver novos valores, segundo o Concílio Vaticano II. Tem que haver novos valores que entram para colmatar essa antiga tradição, esses antigos valores. A relação da Igreja com o mundo.
e com o materialismo, a Igreja tem que acompanhar o mundo, tem que acompanhar as novas mudanças tecnológicas e económicas. E a relação da Igreja com as outras religiões, a questão do ecumenismo, em que a Igreja tem que abraçar todas as outras igrejas como irmãs, como sendo igrejas irmãs, numa só união de uma Igreja única e universal. Pronto. O que o Concílio Vaticano II tenta fazer é abraçar completamente o mundo. É verdade que o Senhor Jesus Cristo diz para ir e evangelizar o mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca disse para ir e vos misturai com o mundo e praticais os seus valores e os seus princípios, não é? Misturai-vos com o mundo. Não, isso nunca foi mandato nenhum da Igreja, nem de Cristo, nem dos apóstolos, nem de seja quem for. Antes, pelo contrário, isto foi fruto de tudo aquilo que eu tenho vindo aqui a falar, que Max Sonsecar explica, que é o autor que explica, não é? Aqui no livro, não é? A crise da autoridade na Igreja, que é justamente essa crise da autoridade que é subjugada pelo liberalismo católico, por esses todos que eu falei, Lacordaire, Lamennais, Montalembert, todos esses que vão aos poucos preparar o terreno para a modernidade entrar dentro da Igreja. Porque a Igreja no início se opôs a 1789, aos princípios da Revolução, mas depois abraçou esses princípios, que é isso que nós temos, é isso a grande conclusão deste livro. Há duas atitudes. A primeira atitude é, portanto, uma recusa dos valores modernos e depois um abraço aos valores modernos. E o Concílio Vaticano II é o culminar de tudo isto, de todo esse processo. O que é que se vai passar depois do Concílio Vaticano II? Portanto, para concluir, o Concílio Vaticano II, portanto, que vai iniciar a 1962 até 1965, logo a seguir, em 1968, temos a grande explosão em França de maio de 68, temos as revoluções nos campos universitários nos Estados Unidos, nos anos 60, não é? No início dos anos 60, temos todos esses acontecimentos, não é? Pelo mundo, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, e a Igreja vai cair completamente nisto. Vai cair completamente neste jogo da esquerda e da extrema-esquerda e vai abraçar o mundo moderno. E pior ainda se pensou que depois do Concílio Vaticano II as coisas iriam correr bem. Não, ainda foi pior. Ainda foi pior. Depois do Concílio Vaticano II, caiu completamente a pico as ordenanças de padres. Caiu completamente a pique o número de fiéis. Caiu completamente a pique o número de congregações. As organizações eclesiásticas católicas começaram a crescer, a cair. Portanto, há uma crise nunca vista dentro da Igreja Católica, logo a seguir a maio de 68, logo a seguir ao Concílio Vaticano II. Portanto, o Concílio Vaticano II acabou por entregar o pouco que tinha ainda de resistência ao mundo. E isto vai culminar no Papa Francisco. É o culminar, portanto, não é só a ação do Papa Francisco, é todo o culminar de uma recusa em guardar a sua hierarquia, os seus princípios e os seus valores, que é Cristo, que é a Igreja, que é os valores da Igreja. Tudo isso vai ser posto em causa, tudo isso vai ser botado abaixo, abraçando os ideais de 1789, os ideais maçónicos, republicanos, anticatólicos, modernistas, que vão dar a pós-modernidade e a destruição da família, destruição de todos os valores e princípios, destruição de tudo o que é, portanto, instituições religiosas, tudo o que é fé cristã, tudo isso vai desabar. E hoje temos o resultado. Temos a descristianização completa da Europa. Nunca se viu nada assim. Nunca se viu uma descristianização tão grande, um processo tão grande como nós estamos a passar. E eu creio que é muito importante estudar o que se passou, a história, os concílios Vaticano I, Vaticano II, mesmo quem não é católico, mesmo aqueles que não são católicos, protestantes ou ortodoxos, devem pensar, porque a crise não bate só à porta da Igreja Católica, a crise bate em todos,
não é? No mundo protestante também tem havido uma crise muito grande, que eu irei fazer um vídeo sobre isso, e também na Igreja Ortodoxa, que tem vindo também a decrescer, não tem vindo a crescer, tem vindo a decrescer ao longo do mundo, não é? Ao longo da história. Portanto, nós temos visto o que é que se está a passar. Os poderes modernistas, mundanos, seculares, têm vindo cada vez mais, portanto, a anular, digamos assim, o poder da Igreja no mundo. E quando uma fé sai, fica um espaço vazio. E isto é muito perigoso. É muito perigoso porque muita coisa pode vir preencher este espaço vazio. Porque a nível espiritual, agora estou a falar a nível espiritual, este espaço vazio pode vir a ser preenchido ou por outra fé, diferente da nossa, como é o caso da fé islâmica, ou por uma fé universalista, mundial, humanista, com ideais de esquerda, contra valores, não é? E todos esses ideais que nós vemos aí da destruição completa do próprio ser humano, do próprio conceito de família, tudo isso pode ser, portanto, de repente, esse espaço pode ser preenchido por tudo isso, como está a ser, não é? E este livro faz um retrato muito bem feito, mais uma vez eu mostro aqui, Maxon Sécart, faz aqui um retrato histórico muito bem feito do que é que acontece nos finais do século, portanto, começa aí mais ou menos em portanto, pode-se dizer que começa em 1700, finais de 1600, 1700, não é? Princípio do século XVIII, finais do século XVII, princípio do século XVIII, até ao século XXI, o desabar dos alicerces da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos que entender isso, temos que entender porque a Igreja tem os seus cânones, ainda tem os seus cânones no Vaticano, ainda tem a sua, portanto estou a falar da Igreja Católica, não é? Ainda tem a sua profissão de fé, não é? E tudo isso tem vindo a ser abalado por esses poderes mundanos. E há uma coisa que não podemos esquecer, que também nem protestantes nem ortodoxos podem esquecer, ou seja, que todo o cristão não pode esquecer, é que a Igreja Católica sempre foi a Igreja, a chamada Igreja Mãe, não é? Porque foi a primeira, foi a histórica, a Igreja histórica, e foi aquela que sempre conduziu, foi aquela que sempre deu a cara na humanidade, aquela que sempre conduziu a humanidade, e foi a primeira a ser atacada, foi a primeira a quem se cortou a cabeça. Porque cortou-se a cabeça à Igreja, foi a primeira. E agora estamos a ver todo o edifício que está a desabar, inclusive a Igreja Protestante e a Igreja Ortodoxa, todo o edifício do cristianismo está a desabar, exatamente como está profetizado nas Escrituras Sagradas. Porque o próprio Cristo diz que nos últimos tempos iria ser assim, a Igreja iria praticamente desaparecer, haverá fé quando eu voltar, não é? Que os homens iriam se tornar, como nós sabemos, não é? Os homens iriam se tornar iníquos, não é? Amantes de si mesmos, avarentos, com ânsia de poder, descrentes, amantes dos próprios prazeres da vida, não é? E nós sabemos tudo o que está a acontecer. E nós, cristãos, agora falo para cristãos, para todos nós, devemos urgentemente voltar aos valores das Escrituras Sagradas. Voltar a abraçar as Escrituras, o valor das Escrituras, a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que nós temos que seguir e abraçar. E não esses movimentos políticos, não essas ideias, esses ideais políticos de direitos e essas coisas todas, não é? Que aconteceram ao longo da história, desde a Revolução Francesa, não é? E nós temos que ter bem cientes que agora, mais do que nunca, temos, portanto, voltar às origens, voltar a Jesus Cristo, nos agarrar ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. O livro, infelizmente, não está à venda em Portugal. Quem souber ler francês pode descarregar o livro em PDF, ou inclusive pode encomendar o livro na livraria francesa, em Lisboa, não é? Pode fazer isso. Existe outro livro interessante que é a Infiltração, portanto também este já tem edição, mas é pela Amazon Brasil, portanto é um livro que também fala na infiltração da Igreja, não é? O título do livro creio ser mesmo a Infiltração na Igreja, que é um livro interessante que também fala muito, mas fala mais sobre a parte
na maçonaria e das sociedades secretas que entraram ao longo da história dentro da Igreja. Eu aqui debrucei mais sobre o liberalismo católico, que é um movimento político ou religioso que se desencadeou dentro também da Igreja, não é? que deu origem, portanto, ao secularismo dentro da Igreja. Espero que tenham gostado do vídeo e até então uma próxima.